E aí, beleza? Seja bem-vindo ao podcast do Brasil Baobá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o período colonial no Brasil. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode nos encontrar no Facebook Brasil Baobá e no Instagram Brasil_Baobá. Vamos começar? O período colonial começou em 1530 e terminou em 1822, quando o Brasil finalmente deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Os portugueses decidiram iniciar essa colonização de forma definitiva porque o território estava sendo constantemente invadido. No entanto, mesmo com a presença deles em território brasileiro, franceses, holandeses e ingleses marcaram presença nessa invasão. Era o momento de Portugal começar a colonização, pois até mesmo a Espanha queria invadir o país, descumprindo assim o Tratado de Tordesilhas, assinado no ano de 1492. Durante o processo de colonização, foi instalada a primeira vila, a Vila de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, no atual litoral do estado de São Paulo, por Martim Afonso de Souza. E a principal função dessa vila era proteger o território dessas invasões e também crescer como região. Ah, só uma coisa que eu já estava esquecendo. Você sabe por que a primeira vila foi construída no sudeste do Brasil? Muito simples, veja bem. Era exatamente porque as regiões sul e sudeste eram as regiões que mais sofriam ataques, as regiões que mais sofriam invasões. O pau-brasil, que já estava nesse território que chamamos hoje de Brasil, ele estava realmente em todo o litoral brasileiro. Porém, Martim Afonso de Souza trouxe a cana-de-açúcar para a região. Mas por que ele trouxe isso? Por dois motivos. Primeiro, porque os portugueses já tinham a experiência adquirida na Ilha dos Açores e da Madeira, no tocante à plantação. E segundo, porque o açúcar era bastante procurado na Europa. A atividade açucareira se desenvolveu principalmente no Nordeste brasileiro, entre os séculos XVI e XVII, e foi exatamente nesse período em que começou a escravidão de negros no Brasil. Mas veja bem, tanto índio quanto negro foram escravizados. Mas tem um detalhe: por que será que a igreja era contra a escravidão? Era porque, se o índio fosse escravizado, seria mais difícil de catequizá-lo, pois, para esses religiosos, o índio tinha uma alma que deveria ser salva. Já no ano de 1534, Portugal implementa o sistema das capitanias hereditárias. Mas o que seria esse sistema? O que seriam essas capitanias hereditárias? Bem, Portugal não tinha dinheiro para investir no processo de colonização. Portanto, o Brasil foi dividido em 15 porções de terra, e essas porções nós chamamos de capitanias, que no caso são 15. E cada porção foi distribuída a um donatário, ou seja, um responsável por cada pedaço de terra. Já o termo hereditário foi usado porque essa terra poderia ser passada de pai para filho, e o donatário, para poder ocupar esse pedaço de terra, deveria cumprir com duas condições. Condição número 1, receber a carta de doação. Condição número 2, pagar os impostos e cumprir com os direitos e deveres expressos na carta foral. A ideia inicial proposta por Portugal acabou sendo bem diferente do que realmente aconteceu. Primeiro, a coroa portuguesa pensou na alta nobreza, mas na verdade a alta nobreza não se interessou, porque o Brasil ainda era uma terra desconhecida. E além disso, eles sabiam da existência dos índios tapuias, que tinham práticas canibais. Essa prática acontecia em respeito ao adversário, para assimilar a sua sabedoria e a força. Então, diante do exposto, a coroa portuguesa, como não tinha muita opção, acabou doando as terras para a baixa nobreza. Um dado interessante nesse processo é que, como já foi dito, o país foi dividido em 15 capitanias, mas apenas duas prosperaram. A capitania de São Vicente, liderada por Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, liderada por Duarte Coelho. E como você já pode imaginar, as capitanias hereditárias fracassaram
E os principais motivos foram: 1. Porque as terras eram extensas. 2. Os donatários não recebiam ajuda da coroa. E como as capitanias não funcionaram, Portugal se sentiu obrigado a mudar esse sistema administrativo. Esse novo sistema se chamou Governo Geral, cujo principal objetivo, obviamente, era centralizar a administração colonial. Nesse novo sistema, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral, e a sua função era povoar as terras, propagar o catolicismo, proteger o território de ataques. E durante todo esse período, ou seja, durante todo o período colonial, os portugueses desenvolveram várias atividades na região, como, por exemplo, plantação de cana-de-açúcar, a escravidão dos índios e dos negros africanos, criação de gado, cultivo de algodão e de tabaco, extração de ouro. Nesse período, também existiram várias revoltas coloniais, como, por exemplo, a revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Conjuração Baiana e Conjuração Mineira. E para concluir, podemos entender que a sociedade colonial brasileira era composta pelos indígenas, com idiomas e culturas distintas, óbvio, branco europeu, dando ênfase no português, e o negro africano, com crenças e línguas distintas. Mas atenção, quando nos referimos ao negro africano, nos referimos também a todo o continente africano, e não só a um país específico. E, finalmente, o período colonial terminou e o Brasil passou a ser reino único, deixando de ser colônia. A chegada da família real ao Brasil merece um destaque especial, mas não se preocupe, um pouco mais adiante esse tema será abordado. Chegamos ao fim de mais um podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e até a próxima. Tchau!